Sejam muito bem-vindos. Para entendermos como tomamos decisões, especialmente em ambientes de alta pressão, precisamos mergulhar no que Daniel Kahneman descreve como psicodrama com dois personagens. Esses personagens não são regiões físicas do nosso cérebro, mas sim uma metáfora útil para descrever dois processos cognitivos distintos, o sistema 1 e o sistema 2. Embora gostemos de pensar que somos seres puramente racionais e que temos controle sobre nossas escolhas, as pesquisas mostram que o sistema 1 é, na verdade, o autor secreto de grande parte do que pensamos e fazemos no nosso cotidiano. O sistema 2 é aquele com o qual mais nos identificamos. É o nosso eu consciente, o raciocinador que possui crenças, faz escolhas e decide o que pensar e fazer. No entanto, o sistema 1 é o verdadeiro herói, silencioso das nossas vidas mentais, gerando impressões e sentimentos que se tornam a fonte principal das decisões do sistema 2. No trabalho policial ostensivo, onde cada segundo conta, essa dinâmica entre o automático e o deliberado torna-se a linha que separa a segurança do desastre. Ao longo desta apresentação, vamos entender como esses dois sistemas operam, como eles cooperam e, principalmente, onde ocorrem os conflitos que podem levar a erros de julgamento críticos. Entender o funcionamento da própria mente é a ferramenta mais poderosa que um policial pode portar nas ruas. Vamos explorar as características individuais de cada sistema e como eles moldam a percepção da realidade, desde o reconhecimento de uma ameaça até a elaboração de um relatório completo. Bons estudos. Enquanto o sistema 1 é veloz e automático, o sistema 2 é um personagem que aloca atenção a atividades mentais laboriosas que exigem esforço deliberado. Ele é mobilizado para resolver cálculos complexos, como 17 vezes 4, ou para seguir regras lógicas rígidas. Quando o sistema 2 entra em ação, seu corpo reage fisicamente. Seus músculos ficam tensos, sua pressão sobe e suas pupilas se dilatam visivelmente. Esse sistema representa o controle executivo, a capacidade de manter o foco em uma tarefa específica enquanto ignora distrações. Somente o sistema 2 pode construir pensamentos em séries ordenadas de passos e verificar a validade de um argumento. Apesar de ser o portador da nossa lógica, o sistema 2 tem uma característica marcante. Ele é inerentemente preguiçoso, operando sob a lei do menor esforço. Ele tende a aceitar as sugestões intuitivas do sistema 1 sem verificação profunda para poupar energia mental. Como o autocontrole exige atenção e esforço, o sistema 2 pode sofrer o que chamamos de esgotamento do ego. Você está exausto fisicamente ou mentalmente, sua capacidade de monitorar impulsos e raciocinar logicamente diminui drasticamente. Isso significa que um policial cansado, após um turno longo, tem mais chances de aceitar as primeiras impressões do sistema 1, perdendo a capacidade crítica de questionar seus próprios preconceitos ou intuições. O sistema 2 é o único capaz de sustentar a dúvida e considerar múltiplas interpretações para o mesmo fato. No entanto, manter essa vigilância é cansativo e o cérebro humano sempre tentará voltar para o modo automático do sistema 1, sempre que possível. O desafio é saber quando o piloto automático é seguro e quando o controle manual do sistema 2 é obrigatório. O sistema 1 é definido pela sua velocidade. Ele opera de forma automática e rápida, com pouco ou nenhum esforço e sem qualquer percepção de controle voluntário. Pense nele como uma máquina associativa que busca constantemente construir uma história coerente sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, se você lê as palavras bananas e vômito em sequência, seu sistema 1 criará instantaneamente uma conexão causal, provocando reações físicas de nojo e preparando você para reconhecer outros termos relacionados a enjoo. É o sistema 1 que permite que você detecte hostilidade na voz de alguém antes mesmo de entender as palavras, ou que você complete a expressão pão com sem pensar. Uma característica vital do sistema 1 é o que Kahneman chama de WISIAD, ou seja, o que você vê é tudo que há. Esse sistema é insensível à qualidade e à
quantidade das informações ausentes. Ele simplesmente constrói a melhor narrativa possível com os dados que tem no momento. Ele não pode ser desligado. Se você vê uma palavra em uma língua que conhece, você a lerá automaticamente. Nas ruas, o sistema 1 é o responsável por aquelas reações viscerais por habilidades inatas, como o medo de aranhas ou a orientação rápida para um som alto e inesperado. No entanto, para ser uma máquina de tirar conclusões precipitada, ele é propenso a vieses e erros sistemáticos, especialmente quando a situação exige análise lógica ou estatística, algo para o qual ele não foi projetado. Ele busca o conforto cognitivo e a facilidade, muitas vezes substituindo perguntas difíceis por outras mais fáceis para dar uma resposta imediata. Entender essa natureza impulsiva é o primeiro passo para a autovigilância cognitiva. No trabalho policial ostensivo, o sistema 1 é frequentemente o herói da sobrevivência. Ele é programado pela evolução para dar prioridade a notícias ruins e ameaças iminentes. Em uma fração de segundo, a amígdala pode processar uma imagem de perigo através de um canal neural veloz, contornando o córtex visual e fazendo com que o policial reaja antes mesmo de estar conscientemente ciente da ameaça. Além desse instinto de proteção, a prática prolongada nas ruas cria o que chamamos de intuição de especialista, como um comandante de bombeiros que sente o perigo de um desabamento sem saber explicar como. Um policial veterano pode reconhecer indícios de comportamento criminoso através de um processo de reconhecimento de padrões armazenado na memória. Para o perito, a intuição não é mágica, é reconhecimento. Entretanto, esse mesmo sistema rápido pode ser uma armadilha. O sistema 1 funciona através de estereótipos, que são a forma como ele organiza categorias e normas em nossa mente. Nas ruas, o policial pode ter tentado aplicar generalizações de grupo a indivíduos de forma acrítica, agindo com base em primeiras impressões superficiais ou no efeito halo, onde a aparência da pessoa influencia o julgamento sobre a sua conduta. Além dos pequenos números, também atua aqui. O policial pode superestimar o risco de uma ocorrência com base em um evento recente e dramático que está muito disponível na sua memória, ignorando as estatísticas reais da região. O perigo é que o sistema 1 é uma máquina de tirar conclusões precipitadas que suprime a ambiguidade. Em situações de alto estresse, se não houver um treinamento rigoroso de reconhecimento de padrões, o sistema 1 pode gerar reações baseadas em preconceitos e não em evidências reais, tornando a intervenção do sistema 2, que é o controle racional, essencial para garantir a justiça e a legalidade da ação. O sistema 2 desempenha o papel de supervisor do comportamento policial. É ele quem permite que o profissional mantenha o autocontrole e a postura educada mesmo sob forte provocação ou raiva. Manter a calma em uma ocorrência tensa é uma tarefa laboriosa que exige o esforço contínuo do sistema 2 para dominar os impulsos do sistema 1. Além do controle emocional, o sistema 2 é indispensável para o trabalho analítico rigoroso. Tarefas como verificar a validade de um depoimento, preencher relatórios detalhados sem contradições lógicas ou comparar evidências em uma investigação exigem atenção sequencial que só este sistema possui. O sistema 2 é quem lida com o raciocínio estatístico, permitindo que o policial combine a taxa base de crimes de uma área com as evidências específicas de um caso. No entanto, o sistema 2 tem limites rígidos de capacidade. Quando o policial está intensamente focado em uma tarefa difícil, como ler uma placa ou contar suspeitos, ele pode ficar temporariamente cego para o óbvio. Provado pelo experimento do gorila. Veja aí. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But
Did you see the moonwalking bear? Go! Quem viu o experimento? Isso só mostra que o foco intenso consome todo o orçamento de atenção, impedindo o Sistema 1 de realizar suas funções automáticas de vigilância ambiental. Outro desafio é o fenômeno do esgotamento do ego. Após tomar decisões difíceis durante todo o dia, o policial pode chegar ao final do turno com seu Sistema 2 enfraquecido, tornando-se mais impulsivo, menos racional e mais propensos a cometer erros de julgamento superficiais. O Sistema 2 também precisa ser ativado para combater as ilusões cognitivas, como o policial de excelência, aquele que sabe quando o seu Sistema 2 está sobrecarregado e cria mecanismos para que a análise racional não seja negligenciada em prol da rapidez intuitiva. Um dos maiores desafios no trabalho policial ocorre após o desfecho da ocorrência, quando as decisões são avaliadas. Aqui, o maior inimigo é o viés retrospectivo. Depois que o evento aconteceu, temos uma tendência quase irresistível de acreditar que o resultado era previsível desde o início. Se uma operação terminou mal, as corregedorias, a mídia e o público tendem a julgar a decisão do policial como negligente, ignorando a incerteza e a pressão que ele enfrenta no mundo real. É o que Kahneman chama de viés de resultado. Culpamos os tomadores de decisão por bons processos que tiveram finais ruins, esquecendo que os sinais do desastre muitas vezes eram invisíveis antes do fato. Somos cegos para a nossa própria cegueira, acreditando que o mundo é muito mais ordenado e previsível do que realmente é. Outro obstáculo é a coerência emocional exagerada, ou efeito halo. Se o sistema 1 forma uma má impressão inicial de um suspeito, ele passará a interpretar todas as ações subsequentes dessa pessoa sob essa ótica negativa, suprimindo qualquer evidência que possa contradizer essa história. Além disso, o fenômeno do enquadramento influencia como os fatos são apresentados. Descrever uma taxa de sobrevivência de 90% gera uma reação emocional muito diferente de descrever uma taxa de mortalidade de 10%, mesmo sendo o mesmo dado estatístico. Policiais e juízes precisam estar atentos para não serem manipulados pela forma como uma ocorrência é narrada. O sistema 2 deve intervir para descorrelacionar erros e garantir que múltiplas fontes de evidências sejam independentes, evitando que o depoimento de uma testemunha contamine o de outra. Reconhecer que nosso cérebro prefere uma história simples a uma verdade complexa é fundamental para uma análise justa de qualquer ocorrência policial. Chegamos ao final de nossa jornada pelos sistemas que governam a mente humana. A lição central é que um policiamento de excelência não depende apenas do instinto rápido, nem apenas da análise fria, mas da cooperação harmoniosa entre os dois sistemas. O sistema 1 nos fornece a perícia e a rapidez necessária para a sobrevivência em frações de segundos, mas ele precisa ser educado por milhares de horas de práticas deliberada e feedback constante para que sua intuição seja confiável. Por outro lado, o sistema 2 nos oferece a racionalidade e o autocontrole, mas ele é limitado, preguiçoso e consome muita energia. A chave para evitar erros catastróficos é aprender a reconhecer os sinais de que estamos em um campo minado cognitivo. Devemos aprender a reduzir a velocidade do pensamento quando os riscos são elevados e as evidências são frágeis. Para as instituições policiais, a recomendação é clara: a implementação de procedimentos ordenados, como lista de checagem, o uso da visão de fora no planejamento e o exercício do pré-mortem, imaginando o fracasso antes de agir para identificar ameaças negligenciadas.
O treinamento deve focar em transformar o que é laborioso em algo automático, mas mantendo o sistema 2 sempre vigilante para intervir quando a intuição falhar. Precisamos de um vocabulário rico para discutir nossos erros de julgamento, pois nomear um viés é o primeiro passo para mitigá-lo. Ao entender que o sistema 1 é o autor secreto de muitas escolhas, o policial se torna capaz de questionar suas próprias certezas e buscar uma atuação mais justa, segura e técnica. A verdadeira bravura policial também reside na coragem de dividir suas próprias impressões automáticas em nome da verdade e do dever. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.